Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos de volta para a nossa sequência das aulas de calor, termologia. E antes de mais nada, muito obrigado por você estar me recebendo na sua casa. Eu sei o quanto está sendo desafiador esse seu momento, mas olha, tenha fé, persevere. Tá faltando pouco, daqui a pouco chegamos ao Enem e você vai poder realizar, quem sabe, o sonho de ser o primeiro da sua família a entrar numa universidade pública. Então, mantenha a perseverança, mantenha a tua fé, lute um bom combate que eu tenho certeza que no final a vitória será sua. Vamos embora sem muitas delongas, eu sou Paulo Vieira, o seu professor de física e vamos tacar fogo no parquinho, esquentar o kisuke porque a aula de hoje promete. Hoje a gente vai falar do calor sensível e do calor latente, que são formas de calcular o calor. Na aula passada, opa, peraí, você não assistiu a aula passada? Ô, Mequetrefe, fala sério, Mequetrefe. Então dá um pause agora nesse vídeo. Essa é a nossa aula 4, ou melhor, 3.2. Tá? Então vai assistir a aula 3.1, que é a aula que eu falo de calor, que eu falo de temperatura e transmissão de calor. Porque aqui a gente vai falar agora da forma matemática, algébrica de calcular isso. Lembre que calor a gente já viu que é uma energia térmica de transição entre os corpos e que essa energia vai sair da maior temperatura para a menor temperatura. Vimos também que esse calor ele vai ser equilibrado, ele vai obedecer a chamada lei zero da termodinâmica, que é quando os corpos atingem a temperatura. Então, no processo em que qualquer objeto, pensa agora, qualquer coisa, vai lá, pensa agora, fecha teu olhinho, fecha teus olhos e pensa assim, poxa, Paulinho, eu vou pensar em um objeto que aquece ou que esfria. Então você pode pensar em uma água gelada que você deixou na pia, que ela esquentou. Você pode pensar em algum alimento que você terminou de cozinhar e deixou esfriando, um pão que saiu do micro-ondas, ou uma pizza que chegou muito quente e você, com uma sensibilidade, você esperou que ela esfriasse ou precisasse reesquentá-la. Então, essa energia que aumenta a temperatura dos corpos sem alterar o seu estado físico, nós chamaremos de calor sensível. Então, calor sensível é a energia que você tem da transição entre os corpos sem que haja alteração do estado físico da matéria. Existe alteração da temperatura, mas ele mantém o estado físico, que é aquele sólido, líquido ou gasoso. Então, o calor sensível ele vai ser conhecido pela equação do que macete. Massa, esse M de massa, o C de calor específico e o ΔT, variação da temperatura. Antes da gente dar sequência, eu quero falar um pouquinho dessa letra C, tá? Que é o calor específico. O calor específico é uma característica da matéria, característica essa que na aula anterior eu já falei sobre ele. Essa característica, ela vai fazer com que 1 grama de uma substância possa variar 1 grau Celsius em sua temperatura. Então tenta agora imaginar um pedaço de ferro e você vai quebrar um pedacinho de ferro com 1 graminha só dele. E você vai fazer com que a temperatura desse 1 grama varie 1 grau Celsius. Então a energia que você introduziu para que isso ocorra é chamado de calor específico. Lembrando que o calor específico é uma característica da matéria, então não importa se você pintar o objeto, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é magro, não importa. O calor específico é o mesmo, só muda quando muda o estado da matéria. Belezinha? Bom, então observa que nessa tabela eu trago para você vários tipos de calor específico. Lembrando que quanto menor é o calor específico, mais rápido um objeto perde calor, como mais rápido ele ganha calor. Então, por exemplo, observe que o alumínio tem um calor específico de 0,219 e é por isso que refrigerantes ou bebidas alcoólicas são vendidas em latas de alumínio, exatamente para que ele possa tanto esfriar mais rápido, né? Você bota lá no cooler, você coloca no freezer, como também esquentar mais rápido. Belezinha? Então, saindo do calor sensível, a gente vai para o calor latente, que é o calor que vai fazer com que o objeto agora não mude de temperatura, mas mude seu estado físico. Sabe quando você pega uma pedra de gelo, que a pedra de gelo vai derreter? Pois bem, para que o gelo ele deixe de ser chamado sólido e passe a ser líquido, a temperatura de 0 graus na escala Celsius, ele precisa de uma energia que quebre essa estrutura molecular. O nome dessa energia chama-se calor latente.
latente. Então é o calor necessário que vai fazer com que a substância mude o estado físico. Lembrando que nós vamos ter dois calores latentes. O calor latente quando eu saio do estado sólido para o líquido e o calor latente quando eu saio do estado líquido para o estado gasoso. Belezinha? Então, das três estados da matéria, você sabe que para sair do sólido para o líquido você tem a fusão, os entendedores entenderão. Você tem do líquido para o gasoso, você tem a vaporização, lembrando que esse nome é vaporização, e dependendo de como você faz esse processo, a vaporização pode ser evaporização, que é quando é um processo natural, a ebulição, quando você aquece, quando você bota água no fogo, ou a calefação, quando você tem essa água esfriando, mudando de fase muito rápido, de forma muito brusca. No processo invertido, do vapor para o líquido, você tem a liquefação ou condensação. Sabe quando você vai esquentar a água, que você bota uma tampinha e que essa tampa, quando você tira, fica caindo aquelas gotinhas de água? Pois bem, aquilo dali ocorreu por causa da condensação. Ou quando você acorda de manhã e que você olha as grades, caso tenha grades na sua janela, que fica molhado, você diz, poxa, Paulinho, será que choveu? Não, não choveu. O que aconteceu é a condensação, tá? E quando sai do líquido para o sólido, a solidificação. Lembrando que o processo direto é a sublimação e na volta, a ressublimação, quando sai do sólido para o vapor, que é no caso aqueles comprimidos, aquelas pastilhazinhas de naftalina, belezinha? Bom, para calcularmos o calor latente, a gente vai lembrar da seguinte equação. No calor sensível falamos quimacete e agora nós vamos falar do quimolesa, onde o M é a massa e o L é o calor latente, belezinha? Bom, dando sequência a esse calor latente, tá? Ele ocorre quando essa substância ela cede temperatura, saindo de um estado físico para o outro. Lembrando que nesse processo não existe troca de temperatura, tá? Bom, uma outra coisa que é importante é a chamada equação fundamental da calorimetria, que note que é muito parecida com a equação do calor sensível, onde você tem o quimacete. Porém, quando a gente fala do recipiente, que aqui a gente vai chamar de calorímetro, esse recipiente, a massa e o calor específico é substituído pela capacidade térmica dele, tá? Essa capacidade térmica é um C maiúsculo, que é utilizada geralmente quando a gente fala de um recipiente. Então, se eu digo que eu tenho um recipiente de calor, de capacidade térmica desprezível, isso quer dizer que o calor do recipiente e o recipiente não participa do rolê, não participa da troca. Mas, se porventura ele diz, olha, eu tenho um calorímetro de capacidade térmica e ele diz o valor, significa que ele participará, tá certo, dessa troca de calor, ok? Então, se eu tenho uma quantidade de calor e eu vou ter uma variação da temperatura, nós vamos ter aí uma capacidade térmica, tá bom? Muito bem, é importante saber que essa capacidade térmica não é uma característica do corpo, isso quer dizer que corpos de substâncias diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. É só você entender capacidade térmica da seguinte forma, olha agora aonde você está. Então não importa o local que você esteja, imagine se tiver 10 pessoas nesse local. Agora, imagine a capacidade máxima que pode se colocar nesse local, belezinha? Aí vamos supor que você diga, Paulinho, se eu colocar aqui 30 pessoas, eu já tenho uma capacidade máxima. Ok. Agora, tenta se imaginar de onde você está para um local maior, tipo um teatro. Será que nesse teatro ele vai comportar as 30 e 10 pessoas? Talvez a resposta seja sim. Ou seja, veja que nós aumentamos o ambiente, mas podemos ter a mesma quantidade de pessoas, ou seja, a capacidade térmica, ok? Bom, lembrando que o que é característica da matéria é o calor específico. E aí eu tenho certeza que você já deve ter se questionado por que uma feijoada, por que um macarrão, ele fica mais gostoso quando ele é feito em uma barra, uma travessa de barro. Isso porque o barro, ele tem um calor específico alto, fazendo com que, mesmo que o objeto esteja cozinhando, ele ainda vai ter a troca de calor do recipiente com o conteúdo interno. Assim que o corpo possui uma grande capacidade térmica, necessita de maior quantidade de calor para ser aquecido, já do que um corpo que tem uma capacidade térmica menor. Essa consequência
vai fazer com que corpos possam ceder maior quantidade de calor ao ter sua temperatura diminuída do que outros corpos que têm baixa capacidade térmica. Dessa forma, podemos dizer que o cozimento dos alimentos está diretamente ligado à capacidade térmica. Então, essa capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor cedida ou absorvida por um corpo na variação de sua temperatura. Então, para você ter uma ideia, se eu tenho duas amostras do mesmo material com massas diferentes e elas forem expostas à mesma variação de temperatura, a amostra com a maior massa terá maior capacidade térmica, uma vez que é uma grandeza diretamente proporcional à massa. E aí eu tenho uma curiosidade, você já deve ter visto nessa imagem, né, que em certos locais, quando você tem uma fagulha, né, de um metal, quando ele está sendo cortado, e você vê aqueles ferrinhos, aquela coisa brilhosa. Bom, para você que não sabe, cada fagulha dessa tem uma temperatura, pasmo, fica aí sentado, ô Mequetrefe, segura o valor que eu vou te dizer, 500 graus Celsius, olha para aí, que valor impressionante. Mas uma fagulha dessa, quando toca na pele, não queima. Você diz, Paulinho, mas como é que pode algo que está a 500 graus vai tocar na minha pele e não vai queimar? Exatamente. A resposta está na capacidade térmica das fagulhas, que é muito pequena, fazendo com que ela seja quase infinitesimal, ou seja, tão pequenininha que toca na tua pele e tu nem percebe, tá? Então tá aí as fagulhas, tá? No caso, uma serralharia, e que ela tem uma capacidade térmica muito, muito baixa. Então, só reforçando a questão dos estados da matéria, que nós já falamos, estado sólido, líquido e gasoso, depois se você puder dar um pausa nesse vídeo aqui para você anotar direitinho. Mas, Paulinho, por que a gente precisa desse estado da matéria? Porque quando a gente vai construir um gráfico da troca de calor, tenta imaginar agora uma pedrinha de gelo. Então, imagine que você fosse agora na sua geladeira e pegasse uma pedrinha de gelo do freezer e botasse ela em um copinho e deixasse na pia. Você ia perceber que gradativamente aquele gelo começaria a derreter e a ter o quê? Para que ele derreta, a temperatura do gelo precisa ser 0 graus Celsius. Mas quando você tira um gelo da geladeira, a temperatura é mais ou menos menos 10. Então, para que ele derreta, ele precisa aumentar a sua temperatura, mas ele ainda vai manter o seu estado físico. Então, é um calor sensível do estado gelo, do estado sólido. Mas quando ele chega a 0 graus, ele precisa tomar uma decisão muito difícil, que é mudar o seu estado físico. Para isso, ele precisa do calor latente. Graficamente falando, você reconhece um calor latente quando o gráfico é uma linha paralela, porque a temperatura não sofre variação, mas o estado físico sim, ou seja, ele recebe calor. Note que quando o gráfico ele é inclinado, significa que ele está aumentando a temperatura juntamente com o aumento do calor, ou seja, é um calor sensível, que é quando ele vai do estado líquido para o estado gasoso. No estado gasoso, ele novamente passa por uma nova mudança de estado físico, para, enfim, ele voltar a aumentar no estado gasoso. Belezinha? Então, ó, vemos aí o aquecimento do gelo. Note que o gráfico é uma linha reta inclinada. Temos aí o momento do gelo sair do gelo para o líquido, uma linha paralela. Temos novamente o gráfico indicando o aquecimento da água de 0 até 100, então independente da temperatura aí, temos apenas o calor sensível. Ele saindo do líquido para o gasoso, o calor latente, e aí ele voltando a seu estado do calor latente. Para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma questão que é melhor exercitando do que qualquer coisa. É ou não é, Mequetrefe? Então se prepara aí, porque ele diz o seguinte, ó, o gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Tá aí o gráfico. E a pergunta da questão é, calcule o calor latente de fusão dessa substância. Perceba que o gráfico, ele apresenta uma inclinação e a parte paralela. Como ele quer o calor latente só existe nessa parte que é paralela, então nesse quadradinho que eu estou destacando para você. Perceba que esse quadradinho ele sai de 300 a 1000, então isso faz com que o calor que ele recebeu foi de 700 calorias. Bom, agora como ele quer o calor latente, vamos usar o que moleza, pegando a massa da substância, que pode ser mantida em grama, e a gente vai ter 700 igual a 10L, que fica 70 caloria-grama, dando como gabarito a letra A. Bom, vamos para uma segunda questão que fala que um bloco de 2 kg, ao receber toda a energia térmica, libera por 1000 gramas de água
que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius e sofre um acréscimo da temperatura de 10 graus. Considere o calor específico igual a 1 caloria grama por grau Celsius. O calor específico do bloco vale quanto? Bom, vamos lá. A gente vai aplicar a fórmula. A gente tem aí um calor da água, tá? Ele diz que a massa da água é 1000, ele fala que o calor específico da água é 1 e que a variação da temperatura é 1 grau Celsius da água. Bom, esse calor da água, ele vai ser totalmente fornecido para a substância. Então, o calor da água é o calor do bloco. Então, eu agora vou pegar a massa do bloco. Um detalhe que você tem que estar muito atento são as unidades de medida. Você já está craque nisso, é ou não é, Mequetrefe? Então, lembre-se que 2 quilos vão ser 2.000 gramas e aí você tem a variação da temperatura de 10 graus Celsius. Colocando os valores na equação, você tem um calor específico 0,1 gabarito, letra B. Vamos para a terceira questão que diz: uma manhã de um céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. Esse fenômeno observado por ele deve ao fato de que, lembra que a gente já falou disso tanto na aula passada quanto agora, o calor específico da areia ser menor do que o calor específico da água, dando um gabarito já estava aí, né? Fica mais fácil, né, minha querida? Letra B. Bom, indo para a quarta questão, que ele fala que para aquecermos 500 gramas de uma substância de 20 para 70 graus, foram necessários 4.000 calorias. Qual a capacidade térmica e o calor específico da substância? Então, lembrando, para calcularmos a capacidade térmica, vamos pegar o calor, 4.000, e dividirmos pela variação da temperatura, que é 20 para 70, 50 graus, capacidade térmica 80. Já o calor específico, você pode utilizar a fórmula do Kim macete, repetindo os 4.000, ou pegando a capacidade térmica e igualando a massa vezes o calor específico. Como a massa é 500, 80 dividido por 500, 0,16, dando o gabarito letra B. Bom, para a gente chegar ao final dessa bateria de exercício, 240 gramas de água de calor específico 1 são aquecidos pela absorção de 2.000 watts de potência na forma de calor. Considere que 1 caloria é igual a 4 joules, qual o intervalo de tempo necessário para que essa quantidade de água varie sua temperatura em 50 graus Celsius. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que calor é uma energia. E uma vez que seja energia, ela pode ser igualada a qualquer outra modalidade de energia, inclusive a energia elétrica. Lembrando também para você que está em casa, que quando a gente fala de calor, a unidade é caloria, mas as outras unidades de energia é o joule, mas a própria questão disse que 1 caloria são 4 joules, está aqui do ladinho. Bom, a primeira coisa então que a gente vai fazer é descobrir esse calor, ou seja, a quantidade de calor que fez a água aquecer, eu vou pegar a massa, 240, calor específico 1, variação da temperatura 50, multiplicando esses 3 valores dá 12.000 calorias. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é transformar de caloria para joule. Lembrando que a cada 1 caloria são 4 joules. Então, se eu tenho 12.000 calorias, eu tenho 12.000 vezes 4, essa quantidade, ficando 48.000. Bom, agora que a gente tem essa quantidade em joules, a gente vai para o terceiro e último passo, que é calcular a potência. Lembrando que a potência é a energia, potência vezes o tempo. Então, quando eu pego a potência, que é 200, e a energia 48.000, dividida pelo tempo, temos um tempo de 240 segundos. Aí você vai observar se a questão ela deu em segundos ou não. Bom, como ele não quer em segundos, ele quer em minutos, a gente vai dividir por 60 para transformar para minuto. 240 dividido por 60, temos 4 minutinhos para que essa água venha a aquecer, dando gabarito letra D. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje falando sobre calor sensível, calor latente. Lembre-se, para você que está em casa, meus pequenos gafanhotos, calor sensível é aquele calor que aumenta a temperatura sem mudar o estado físico. Calor latente aumenta ou melhor, muda o estado físico sem alterar a temperatura. Lembre-se da questão da curva do gráfico, sempre que é calor sensível existe uma inclinação, calor latente um gráfico paralelo. Bom, se você não entendeu alguma coisa dessa aula, recomendo a você assistir essa aula novamente. E se tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, que eu tenho o maior orgulho de te ajudar. Agora vai lá, escreve, eu sou teu aluno Paulinho, manda lá um oi, que eu vou ter um grande prazer de conversar com você. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.